Salve, salve rapaziada, eu sou o professor Basílio do canal Historiano. Nós estamos aqui numa aula sobre cultura indígena, cultura afro-brasileira e história da África. Este é um tema fundamental no Enem. Você deve estar se perguntando aí na sua casa, pô Basílio, mas eu não estudei isso na escola, eu não estudei no cursinho, o Enem vai cobrar? Sim, o Enem vai cobrar. Você não estudou justamente porque esses assuntos entraram na escola a partir da Lei Federal 11.645 do ano de 2008. Essa lei que tornou obrigatório o ensino dessas matérias. O que é fundamental para o Enem acerca desses assuntos? Você saber que não existe uma cultura superior e uma cultura inferior. As culturas são diferentes, as manifestações culturais, políticas e sociais são diferentes. O Enem questiona, sobretudo, uma visão eurocêntrica acerca das comunidades indígenas e acerca dos povos africanos. E também as questões sempre sugerem a superação de estereótipos. Para você entender o que são esses estereótipos e entender o que é este assunto, nós precisamos voltar no colonialismo do século XVI. Os europeus saem da Europa e vêm para a América buscando produtos tropicais, produtos valiosos para o mercado europeu. E nisso eles se deparam com uma imensa população indígena. Os europeus não são melhores do que os indígenas. São culturas diferentes, são formas de enxergar o mundo completamente diferentes. Então você deve estar me perguntando, poxa, se os europeus não são superiores, por que é que eles dominaram as populações indígenas? Sobretudo por uma coisa que se chama guerra biológica. É graças a uma série de doenças que os europeus trazem para o continente americano é que a população indígena ela é dizimada. Então, progressivamente, os europeus conseguem impor a força a essas populações indígenas. No caso do Brasil, há uma coisa singular. As comunidades indígenas não estavam acostumadas ao trabalho regular. Elas não tinham uma cultura agrícola, um estado centralizado, forte. Então, quando os portugueses chegaram aqui e tentaram escravizar os indígenas, eles não conseguiram, porque os indígenas não tinham essa cultura do trabalho regular. E os indígenas, além disso, tinham um profundo conhecimento das matas, de todo o território. Os indígenas conseguiram escapar. Então, os portugueses, no imenso território, desejando plantar produtos tropicais, fazem o quê? Trazem cativos os africanos. Aqui o primeiro problema. Quando eu estou falando de Europa, eu falo da Inglaterra, eu falo da França, eu falo de Portugal, mas quando eu estou falando do continente africano, eu falo de África. Não existe África. A África é uma construção europeia sobre um imenso continente. O que nós chamamos de África é uma imensa diversidade de povos, de estados, de tribos, de diferentes organizações sociais. A África é uma perspectiva eurocêntrica. Os europeus do século XIX, no instinto de colonização, de dominação, visando o quê? Visando mercado consumidor para os seus produtos industrializados, ocupam a África e conquistam a África. E como é que eles legitimam essa conquista? Por meio do darwinismo social. Os europeus do século XIX falam, nós somos superiores. Nós temos uma missão civilizatória, levar o desenvolvimento e o progresso para aqueles povos atrasados. É com base nesse darwinismo social que os europeus conquistam e dominam de forma violenta a África. Todas essas visões eurocêntricas, essas visões estereotipadas, elas estão erradas. E é isso que o Enem está avaliando acerca desses assuntos. Por isso é fundamental você assinalar a questão que valoriza a diversidade. Não existe uma forma correta e outra errada de enxergar, de pensar. Existem diferentes perspectivas. Os indígenas viam os europeus como seres diferentes, mas não como superiores ou inferiores. Essa ideia de superioridade ou inferioridade é trazida pelos europeus. No século XVI, os europeus pensam em termos de cristianismo e em termos de paganismo. No século XIX, já cientificista, já da Revolução Industrial, os europeus pensam em termos de civilização e de barbárie. Por isso é fundamental você, na sua questão do Enem, valorizar a diversidade e também valorizar formas de resistência. Os indígenas e os africanos, trazidos cativos para o Brasil, não aceitaram a escravidão. Eles resistiram de diferentes formas. Resistiram por meio de revoltas, resistiram por meio de fugas, a formação dos quilombos, resistiram por meio do sincretismo religioso, diversas formas de resistência.
Cuidado com esse discurso fácil aí de que os negros aceitaram a escravidão. Ninguém aceita a escravidão. Mas quando os europeus trouxeram os negros cativos como escravos, eles fizeram o quê? Separaram esses negros em diversas etnias, fragilizando qualquer possibilidade de organização. Além disso, os negros foram trazidos para uma terra estranha em que eles não tinham conhecimento e mesmo assim resistiram. Esses são alguns apontamentos. Não dá pra gente falar a nível de conteúdo sobre a história da África porque nós estamos falando de um continente plural. Nós estamos falando de séculos e séculos de uma história profundamente rica. Por isso que o Enem vai cobrar é, sobretudo, abordar essas perspectivas eurocêntricas e essas perspectivas estereotipadas, e ele vai propor uma visão diferente, uma visão mais humana, uma visão que valoriza a diversidade e a resistência a qualquer forma de opressão. É isso que o vestibular está pedindo. Desejo muito boa sorte, professor Historiano, e é isso aí. Muito obrigado, gente.